Olá, espero que estejam bem. Aqui estamos na nossa conversa de sexta-feira, na prática. Que escola é esta? Que se vem entrosando anualmente nas rotinas de algumas pessoas, nomeadamente da Materiais Diversos e do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E hoje temos a oportunidade de ter connosco algumas pessoas, entre as quais uma das artistas que convidámos para a primeira edição da Escola na Prática, a Vânia Robisco, e vamos ter a oportunidade também de apresentar publicamente o site que decidimos criar para a escola. Na Materiais Diversos, há bastante tempo já que existe um tempo dedicado, ainda quando a Materiais se dedicava a uma programação de festival bienal e sem programa regular, circunstância diferente da atual, em que o festival é bianual e há uma aposta num trabalho de continuidade através de um programa regular, mas existe desde há muito tempo a preocupação com o que é a formação profissional, com o que é também a pré-formação profissional, digamos, um campo híbrido entre uma mediação artística e o que seja criar as bases para inquietações de futuros profissionais na área das artes performativas em geral. E assim criou-se logo em 2014, a par dessa edição do festival, um primeiro protótipo de escola de verão chamado Barrigada, dirigido na altura pela Ana Paz, e que investia sobretudo no ver e no refletir sobre aquilo que se via. Portanto, um grupo de jovens da região em volta de Minde inscrevia-se e participava no festival intensamente, vendo espetáculos e estendendo o trabalho diurno numa reflexão e encontros com os artistas sobre essas formas, esses espetáculos. Em 2015, quando iniciei a direção do festival, a ideia de escola de verão tornou-se mais concreta e enveredou por um caminho em que não só a discursividade e a relação entre os espectadores, ainda que eventualmente profissionais em formação, e os artistas e os objetos, se quis expandir. E começou a inquietar-nos desde logo esta divisão entre fazer e pensar, entre fazer e ver, e então lançámos a proposta de, a cada ano, a par do festival, sim, termos a oportunidade de que um grupo de pessoas pudesse, a partir do visionamento dos espetáculos, da participação em diversas atividades, refletir sobre o que eram estas propostas naquele tempo e naquele lugar, mas também que pudessem não separar esse ato de ver, de participar vendo e pensando, do que é uma prática, uma prática de criação. E assim, nos festivais de 2015, 16 e 17, com nomes diferentes, o Ninho Art Summer Camp, Ninho é a palavra mindrica para Minde, portanto, o campo de verão o artístico de Minde, ali muito localizado, e depois, nos 2 anos subsequentes, 2016, 2017, já menos localizado, com um outro batismo, um outro nome, Comunidade Artística Emergente, convidámos diferentes artistas já a organizarem connosco um período de trabalho intensivo que corria a par do festival e em que a separação entre teoria e prática não era um pressuposto. E nesse sentido, primeiro Miguel Pereira, depois o Marcelo Evelyn e numa terceira edição a Emanuel Win, desenharam um fluxo de trabalho em que efetivamente esta divisão não existia, mas havia uma experiência contínua durante todo o tempo de residência a par do festival, em que ver, fazer e pensar eram uma só atividade sempre comunicante. E penso, ou sei, que a possibilidade de ir partilhando com alguns colegas este desejo, esta inquietação de que teoria e prática não estivessem desligados, levou a um convite do Centro de Estudos de Teatro para, aí já em parceria, equacionarmos um modelo mais estável e com outra substância que pudéssemos sistematizar, que pudéssemos construir em conjunto, e é aqui que
que passo a palavra ao Rui Pina Coelho, e se calhar poderia falar sobre o que é que foi esta segunda parte do caminho, que inquietações é que nos levaram na prática a criar uma escola. Vou tirar a máscara para já. E sim, e posso oferecer algumas aproximações a essas reflexões que fomos tendo e fomos conseguindo ter a cada momento, sendo que, como as discussões vão sendo feitas em tempo síncrono a cada escola, a cada edição, muitas dessas razões já ficaram esquecidas nos trilhos da memória, e posso não querer sequer voltar às razões mais matemáticas da coisa. Mas começava por fazer um comentário, que é este aparato parece-me ser também ele muito servir como metáfora para algum espírito da escola. E este aparato é o quê? Somos um conjunto de pessoas interessados numa coisa, que nos recolhemos numa não vou chamar uma cave, mas nem vão de escadas, mas num sítio recolhido no mundo, e ficarmos a pensar sobre o mundo, ou a querermos ter eco daquilo que se passa lá fora. Portanto, não temos ninguém aqui para dialogar connosco que não sejam as pessoas com crachá, digamos assim, ou amarelos ou cor-de-rosa. Estamos entre interessados. E parece uma espécie de alegoria muito feliz para uma escola, ou para a escola de verão que nós fomos querendo ou começando a pensar, que é sítios onde conseguimos recolher-nos do mundo e ficarmos como um ginásio de pensamento, a exercitar, a levantar pesos, ou a suster e a fazer árvores, como no caso da Wanda. Já podemos recordar alguns desses passos, mas a ganhar músculo para podermos voltar ao mundo e à sociedade. Há uma citação que eu, enfim, qualquer dia faço uma tatuagem com ela, do Einar Müller, das vezes que já gastei em salas de aula e conversas, que acho uma frase muito poderosa desse autor e ensinador alemão, Einar Müller, que é: o papel da arte é interromper o real. O papel da arte é interromper o real, não na lógica de interrompê-lo para nos escaparmos e ficarmos a pensar noutras coisas e possamos escapar, mas é interrompê-lo para ganharmos vagar, não é? Para ganharmos pausa, para ganharmos músculo, para voltarmos a ele, ao real, de forma mais capaz e mais muscular. E isto é assim uma espécie de comentário preambular, tendo em conta aqui o nosso aparato e o nosso contexto de pessoas que estão escondidas em modo conspirativo, embora transmitir para a esfera pública. Estamos a ganhar músculo, mas ao mesmo tempo estamos em linha com não sei se é redes sociais, se é redes antissociais ou redes para YouTubes e essas coisas do género, para podermos comunicar de outra forma. Mas este gesto parece-me simbólico o suficiente, que é uma recolha, uma pausa, uma caverna, um vão de escada, uma cave, o que é que seja, para podermos depois falar com aquilo que nos interessa falar, que é a esfera pública. E que é o fim do que eu queria dizer hoje aqui neste primeiro momento da apresentação, é falar um bocadinho sobre essa questão que, enfim, que nas nossas conversas de preparação da escola e durante a escola acaba sempre por vir à baila, que é essa ideia, esse conceito, essa coisa mais ou menos utópica ou transiente, que é a esfera pública. No Centro de Estudos de Teatro, que é onde gasto algum tempo da minha vida, um centro de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é um centro em estudos de teatro, não é? Portanto, como é que organizo, quer dizer estudos de teatro em alguns contextos, em alguns ciclos, quer dizer uma coisa estafada, uma coisa velha, uma coisa que se ocupa a ler literatura dramática, etc. Sendo que é uma ideia, errada, não há outra forma de o dizer. Há nos estudos de teatro uma elasticidade extraordinária, pelo menos, não é? Desde que se começaram a cruzar e a ter de redefinir e a repensar em confronto com
os emergentes estudos de performance nos anos 70, 60, 70, 80 e em diante. Portanto, quando existem estudos de performance, também os estudos de teatro têm que ganhar elasticidade. E não vos maço com histórias dos estudos de teatro e dos estudos de performance, mas há de facto umas linhagens de pensamento que fazem dicotomias entre a performance e o teatro, ou os estudos de performance e os estudos de teatro. Há outras linhagens que encaram os estudos de teatro numa perspectiva mais elástica, mais ampla, onde se integra também um pensamento sobre a performance e sobre a representação em geral, e não só aquilo que na tradição se vem vindo a chamar teatro. No Centro de Estudos de Teatro, nós ganhamos, ou temos pelo menos a pretensão de nos entendermos com um entendimento mais lato ou elástico de estudos de teatro. E nesse sentido, barreiras normalmente estabelecidas entre aquilo que é da prática e aquilo que é da teoria são problemas com os quais nos deparamos muitas vezes ou todos os dias e que nos enfadam de morte. Essas separações entre teoria e prática são coisas, arrumadíssimas há muito tempo, mas que muitas vezes ainda voltam. Se me permitirem, enfim, uma pequena nota biográfica, eu sou professor em escolas durante muito tempo de formação de atores, no conhecido como Conservatório, Escola Superior de Teatro e Cinema, e depois na Faculdade de Letras, no curso de Estudos Artísticos, variante Artes do Espetáculo. Portanto, ando a trabalhar com futuros artistas, no caso do Conservatório mais diretamente, portanto, atores em formação, cenógrafos em formação, produtores em formação, e agora, no caso das letras, enfim, não formamos artistas, mas formamos pessoas preparadas para dialogar com a arte. Ando nestas lides há algum tempo já, e a sentir sempre que há, até mesmo na forma como os alunos vão entendendo as coisas, uma coisa que é do fazer e da prática, e outra coisa que é da teoria, que vem depois, ou no meio, ou no intervalo, ou fatiado, mas que não há um entendimento mais ligado, mais uno. Portanto, quando pensamos uma escola de verão na prática, e digo pensamos este plural, engloba-me a mim e ao meu colega, meu querido amigo também, Gustavo Vicente, e é um conjunto mais vasto de colegas no Centro de Estudos de Teatro. Portanto, quando pensamos esta escola de verão e encontramos nos materiais diversos, na Elizabeth, uma parceira e um parceiro institucional de excelência, que já tinham também uma carreira de preocupações que nos ajudaram muito também a pensar a escola e o que queríamos. Estas questões estavam em cima da mesa, de separação entre teoria e prática, esta fricção entre o fazer e o ver e o observar, são tudo coisas que estavam, digamos assim, em cima da mesa e da necessidade de encontrar um espaço extracurricular, fora do tempo das aulas, fora do tempo da sala de aula, um espaço desassolarado, um espaço pausado, um espaço de interrupção do real, para podermos ganhar músculo, ganhar ritmo de trabalho e chegarmos às coisas com outra bagagem, por outra via, por assim dizer. E, no fundo, com isto tudo, estamos a falar de uma escola de pensamento e de criação. E este pensamento e criação ainda é um favor que fazemos ao entendimento geral, porque dizer pensamento e dizer criação é a mesma coisa. É pensamento e criação, a palavra devia ser uma só devia haver uma palavra para dar conta destas duas coisas. A metodologia de trabalho que temos encontrado para ir pensando e desenhando é aquilo que, enfim, na gíria dos estudos de teatro e de performance tem vindo a consagrar como prática, como investigação. E aí, enfim, o professor Gustavo Vicente tem já algum trabalho, enfim, de especialização na operacionalização dessas metodologias, não é? Encarar a prática como uma forma de produzir pensamento, de produzir conteúdo de pensamento. E aqui entre nós, ninguém nos ouve, às vezes ainda há muitas confusões entre
o que é uma prática como investigação e uma prática que leva à investigação, ou relatar a prática. Há, por vezes, dentro da academia e fora da academia, algumas confusões. Enfim, que se podem também, e vamos tentando também eliminar e tentar clarificar um pouquinho melhor, mas que esta escola na prática, esta escola de verão na prática, também tem em cima da mesa uma clarificação e uma experimentação em torno desta metodologia prática como investigação. Estava a pensar, deixa-me interromper. Sim, claro, ainda bem. Não, estava a pensar que é uma clarificação que acontece fazendo. Fazendo, precisamente. E nesse sentido, estavas quase que tu próprio a discriminar uma série de divisões que depois, ao operacionalizar a escola, sim, se podem juntar completamente, e não é? sim, não sim. Sendo umas exatamente mais certas do que as outras, não é? E estava também a pensar que não é só a academia que sofre se calhar de alguns vícios e cansaços, mas estava a pensar no quadro do que é programar um festival hoje, em que cada vez há mais festivais e em que cada vez há mais criação e cada vez há mais artistas e cada vez trabalham com menos e cada vez toda a gente trabalha com menos tempo. Leva muito ao momento presente do festival, que é realmente um momento de charneira e que até em algumas oportunidades que tive nas últimas semanas de falar, fala em virar do avesso. E esse virar do avesso passa também por dar tanta importância ao processo que leva à escolha de apresentar um determinado artista ao projeto, como ao processo de identificar que problemáticas aquele artista ou projeto podem trazer ao lugar onde queremos encontrar-nos com pessoas e de repente o discurso, ou seja, o que para vocês possa ser a teoria, a produção de pensamento e a prática, que no nosso caso não é exatamente a autoria da criação dos artistas, mas a autoria de programar uma equipa que pensa o que há de apresentar, o que há de proporcionar para esse encontro, acaba também aqui por encontrar nesta porta giratória em que o festival está, algo assim, um diálogo muito íntimo com o que tem sido este percurso desta escola nos últimos 3 anos, não é? E de repente essas potenciais divisões efetivamente neste campo começam a não estar na cave, mas a estar no resto do chão e a porta bem aberta. Eu trazia só para cima da mesa mais 2 coisinhas e depois também calava para já. Quando uma coisa também nos começou a parecer muito clara, a palavra clara não sei se é o que quer dizer, mas pelo menos mais estável, é a ideia de que aquilo que nos move é a criação de uma escola de verão, chamemos assim, mas de uma escola e não um conjunto de oficinas, não um laboratório. Portanto, espero que não entendam nenhum tom depreciativo em relação a oficinas ou laboratórios. São tudo contextos extraordinariamente meritórios, mas não são uma escola. E é a escola que nos interessa. E pensar uma escola implica outras coisas que não a oficina, o workshop, o laboratório. E para nós, o que acrescenta pensar numa escola e não noutros contextos de formação mais de maior duração ou de menor duração, é 2 coisas muito importantes. Uma é a continuidade, a duração no tempo e um discurso que se quer manter de uma edição para outra, de um momento para outro, uma ideia de casa também, desta continuidade, não só no tempo, mas de permanência, de enraizamento num lugar e numa comunidade, que é o segundo aspecto desta continuidade e a criação de uma comunidade que sabemos, transitória, volátil, etc., mas de uma comunidade que vai criando laços com todos se podem fazer e desfazer, mas são laços que se vão tentando fazer para criar uma ideia de sítio para onde podemos ir para
para recolher, para nos recolhermos, para recolher informação ou prática, ou quisermos, mas a ideia de escola tem para nós tem essa potência. Porque, e aqui é que eu vou mesmo tentar arrumar o que quero dizer neste primeiro momento, porque a ideia de escola faz-nos pensar para que é que serve, não é? Se pensarmos para que é que a educação serve, ou para que é que as escolas servem, as escolas, assim, numa imagem muito gratuita, as escolas servem para transportar conhecimento, não é? Para produzi-lo, claro, a cada momento de transporte, mas é para transmitir legados, passar, não é? Uma coisa leva à outra, de geração para geração, de habitante para habitante, para cidadão para cidadão. Portanto, a ideia de transporte de conhecimento. Não é? E esse transporte serve-nos para pensarmos o quê? Formas de interpelarmos e de interagirmos com aquilo que se pode chamar uma esfera pública, ou seja, o sítio onde habitamos todos. E isto faz de muitas formas, faz tanto numa sala de ensaios, de um espetáculo, tanto numa sala de aula, tanto num passeio pelo campo, como os vários que fizemos durante as edições da escola. Portanto, há este lugar de ensaio, de sala de ensaio, sala de aula, sala de experimentação na rua ou enfim, ou em alguma sala, mas para dialogar com a esfera pública, para dialogar com o sítio para onde nós todos vamos ou deveríamos ir para tratar daquilo que é de todos e não só exclusivo de cada um. E, enfim, se derem, vou voltar a dizer mais qualquer coisa, mas posso-me calar agora, também não quero estar muita gente amassado. Pode introduzir. Amassado muito. Pronto, eu juntei-me à mesa e é bom ter esta mesa, porque assim, quando nós sentimos vontade, vimos e sem podemos vir. Estava a ouvir. É muito interessante teres depois de trazeres o enquadramento todo do set e de como é que isto se foi materializando, a questão da escola, porque para mim era de facto uma questão, não é? Porque escolher escola, não é? E mais interessante ainda o facto de depois explicá-lo por estas duas vias, pela continuidade, pela ideia de transmissão de pensamento e pela aproximação às comunidades, não é? E à questão da esfera pública. Porque, e pensando numa conversa que tivemos aqui há 2 dias com os jovens do Cartaz e com professores, e em que a escola e o sistema educativo foi discutido e criticado, uma das características desta escola é que, de facto, há uma estrutura hierárquica clara, não é? Nós convidamos um artista para partilhar o seu saber, a sua pesquisa, não é? E depois temos um grupo de pessoas que, no fundo, acolhe esse conhecimento ou essas práticas, mas falaste muito de experimentação em simultâneo, não é? Então, na verdade, não sei se tenho uma pergunta ou não, mas interessa-me perceber como é que vocês observam esta hierarquia que existe na escola na prática. E como é que a problematizam, não é? Se isto é uma coisa estanque e que vos faz total sentido manter-se e porquê, ou se também está na prática. Sim, ainda bem está aqui a Vânia, que foi a artista convidada da primeira edição, mas na verdade não é um assunto arrumado entre nós. E os testes de relação entre os artistas e eu e o Gustavo, não sei como é que lhe de chamar, como é que nos hei de tratar, mas a forma como nos relacionamos com os artistas convidados tem sido diferente a cada edição, e não estabilizamos um modelo ainda que nos conforte para já. Sobretudo isso, não é? Ou seja, têm vindo a ser explorados modelos que se predispõem
ao encontro com aquela pessoa em particular. E há dinâmica e não tanto, e não se formulou ainda uma metodologia, uma estratégia da escola, não é? Do nosso ponto de vista, até fizemos esta reflexão exatamente ao fim de 3 edições e neste momento de feitura do site e de tornar mais visível e sistemático. Eu adoraria dizer que é por uma opção metodológica essa indefinição, mas não corresponde. Não é por opção. O que não quer dizer que não possa vir a ser por opção mantermos sempre a cada momento testar modelos de hierarquia ou de relação entre o grupo, entre os 2, 3 pessoas que coordenam, que gerem, que preparam, programam, antecipam. Portanto, não encontrarmos ainda um modelo, sim, que nos conforte e que consigamos replicar. Portanto, a cada uma das edições tendo experimentado modelos diferentes. E pronto, e a dinâmica, digamos assim, às vezes é interpessoal entre as pessoas, vai determinar muito a forma como a escola se figura. Não é? Nós tivemos 3 edições. Num primeiro momento, em 2018, com a Vânia Rovisco. Estava eu e o Gustavo. Havia uma mais-valia em trabalharmos com a Vânia, que já nos conhecíamos previamente, já tínhamos trabalhado juntos, conhecíamos o trabalho uns dos outros, portanto, havia um conhecimento que nos fazia ir para o encontro com alguma confiança, tranquilidade e havia momentos de justaposição em que os 3 brincávamos e explorávamos, havia momentos claramente dedicados a uma coisa e a outra com alguma separação. Num segundo momento, em 2019, com o Alessandro Chiaroni, nós titulámos a sessão, a edição, resolvemos isto lá fora, né, do espectador ao cúmplice. Porquê? Porque o que nos interessava trabalhar era um processo de observação, de subjetividade. Também porque essa edição era em cima do festival, então nós podíamos ver espetáculos. E na primeira não, era um tempo, também não. Na segunda nós, como estávamos em tempo de festival, portanto, porque havíamos espetáculos, nós trabalhávamos com o Alessandro e muito trabalho em torno de uma técnica, de uma obsessão do Alessandro naquele período, do girar, não é? O spinning, trabalhámos, damos muitas voltas sobre nós próprios durante aqueles dias, mas tínhamos também momentos mais desligados do trabalho do Alessandro, mas também, enfim, também porque, de forma muito circunstancial, o Alessandro tinha que ensaiar, estava também a apresentar espetáculo e tinha montagens para fazer, portanto, as coisas nesse ano acabaram por haver uma separação mais visível em relação à primeira, dentro daquilo que eu fazia e o Gustavo e aquilo que fazia o Alessandro e o que fazíamos em conjunto. Num terceiro momento, o último, com o Volmir Cordeiro, já este ano, porque em 2020, por razões pandémicas, não houve edição. Foi um modelo mais híbrido, onde tentámos fazer coisas mais justapostas, onde o Volmir era claramente o promotor do acontecimento, ia propondo a dinâmica dos dias e dos exercícios, portanto, e sem espetáculos, portanto, estávamos também, fomos recolhemos o nome da localidade era Alviela, precisamente, portanto, outro modelo. As razões, sim, algumas são circunstanciais, são porque são mesmo assim, outras vamos tentando descobri-las na passada, ou seja, na forma como o encontro se vai fazendo. Sendo que cada um dos artistas vem munido de instrumentos muito próprios e sendo que o Gustavo é munido de instrumentos muito diferentes daqueles com os quais também eu me muno. Não é? O Gustavo mais a pensar no corpo, no movimento, na prática como investigação, na metodologia de prática como investigação, eu mais munido da dramaturgia e da crítica, sobretudo, é o que trago como ferramenta para trabalhar estes trabalhos,
esta aproximação a esta indissociabilidade entre teoria e prática. Talvez eu também posso. Talvez possa um bocadinho. Porque salva a memória, agora eu estava a recordar do nosso encontro e eu lembro-me que eu vos disse que vocês teriam que fazer também os exercícios. Porque isso é uma coisa para mim, mas isso é transversal a tudo. Qualquer dramaturgo, qualquer músico, qualquer pessoa, eu nunca deixo as pessoas ficarem sentadas fora. Para nós termos um entendimento sobre aquilo que está a passar no momento presente que estamos todos a experienciar, é porque toda a gente está a ativá-lo e está a experienciá-lo no seu corpo, à sua maneira. E como eu não sou, para mim o corpo, desde que o corpo é trabalhado, e todos os corpos são trabalhados, todos são possíveis. Eu trabalho com o senhor com Parkinson, o corpo dele é perfeitamente trabalhável, trabalha-se. É um corpo, tem outras faculdades, mas trabalha-se. É um corpo, é um outro corpo, uma outra forma de estar de corpo. Então, como foi através da teoria, é outro corpo, o que estava seria outra, e aqueles miúdos todos imensos, muito diversos, com experiências muito diversas, também eram diversos e outros. Então, agora vou saltar, que é exatamente isso que eu faço nas minhas aulas, que é, eu nunca deixo um ponto contínuo. Não me faz sentido. Eu lembro da primeira vez que eu dei aula, que eu estava à frente, isto foi em 2003, que eu estava à frente de uma aula, foi em Zurique, na altura foi assim uma coisa que aconteceu. Não era de toda a minha proposta, mas foi tipo, olha, tens de estar uma aula, vai, e eu fui. E eu lembro a primeira sensação de eu estar à frente de toda a gente e tipo, olha, façam isto, e toda a gente fez, olha, agora façam isto. E foi tipo Simon Says, foi tipo, ok, a pedagogia para mim já tinha pouco sentido na escola, porque eu era muito mais lenta, demorava mais tempo a perceber, eu não era rápida a memorizar, portanto, a minha forma de aprender a informação, digamos, não é como a educação secular das escolas que nunca mais termina de decorar, porque eu não decoro, eu percebo mais ou menos, melhor ou menos, mas é uma questão de entendimento. A minha informação e depois faço perguntas e depois ia buscar perguntas. Eu lembro uma vez estar numa aula de inglês e tinha estado a ouvir aquela música, e por causa desta aqui como do Sting, do Alien em New York, e estávamos a falar sobre estrangeiros. Da aula. Eu estava na África do Sul na altura, super multirracial, portanto havia imensas questões, e que eu estava ali à volta de umas questões. Eu lembro de levantar a mão, tipo, like an alien. E a mulher, no, it's a stranger. No, it's an alien. A person who is alienated from the space. No, it's a stranger. No, it's... Então tivemos ali um momento de discussão que ela não deixava utilizar a sentir a alineação de um lugar como ativar a palavra de uma pessoa que é estranha ao lugar. É tipo, não, na escola, stranger é isto, alien é aquilo. Eu fui para casa e tipo, olha mãe, que te seca, eles não deixam, não podemos pensar, temos que fazer aquilo que eles dizem, sabes? Tipo, eu nunca fui boa a decorar, então logo aí a escola para mim foi sempre uma coisa muito volátil, porque na verdade, tipo, ouvia, decorava, fazia, mas como era a minha maneira, tipo, era medíocre. Mas a nível de conteúdo, de criatividade, era exponente. Portanto, eu podia-te arranjar mil e maneiras de fazer um exercício, mas como não era na norma, não era aceito. E isso eu lembro sempre de ter, sempre... Sim, foi uma coisa mesmo muito transversal do meu tempo passado na escola obrigatória, de classe formal. Então, e quando eu comecei a dar aulas, no início, ainda hoje para mim, não é dar aulas, agora já são quase 2 décadas, eu tenho uma coisa que é, eu sou intérprete, portanto o que eu vou partilhar são as minhas ferramentas de intérprete, que é tipo um carro, já tenho alguma quilometragem de palco ou de público, portanto eu tenho umas ferramentas que posso partilhar e agora também, ao longo dos anos, o que eu percebo é que vou partilhando-as e vou partilhando-as atualizando no tempo. Informações que eu dava em 2003, já não é necessário rebuscá-las hoje em dia, porque os corpos, pelo DNA, pela informação que as pessoas estão a ver, pelos suportes multimédia que há, existe informação que já está no corpo. Improvisação já não se tem que falar como se tinha que falar, já passou, essa informação já está, os miúdos já estão a fazê-lo, eles já estão a editar, eles já estão a compor, eles já estão a ver o espaço inteiramente. Portanto, eu não preciso chegar a uma aula com miúdos de 20 e tal anos hoje em dia a falar de um espaço de uma maneira que fazia há uns anos atrás.
há uns exercícios que são sempre transversais a todo o ato. Porque são de raiz, são esqueleto. E isso eu percebo, a árvore é uma delas. Não há diferença entre fazer a árvore em 2003 e a semana passada que eu estive em Viena e fazê-lo. Ela tem sempre a mesma abordagem, porque a cerne dela, que foi a minha pergunta quando a fiz, na altura, a primeira vez que eu fiz, eu queria saber, e atenção, isto é um exercício que eu nem faço virado para eles, porque eu também faço o exercício. Nós fazemos todos, eu dou as informações, ninguém te pode magoar, porque é um exercício que não é possível te lesionar, mas é preciso ter uma força de vontade interior e galgar interiormente a tua vontade e superar o corpo e superar a mente, este fenómeno entre a mente e o corpo superar. A mente acha-se muito rapidamente que quer fazer outra coisa, que já não consegue mais, e o corpo, se deixá-lo em paz durante um bocadinho, ele começa a organizar-se e fazer a sua coisa, porque depois não é que é incompatível, mas é preciso ali um justo, porque nós somos muito mais mentais. Portanto, a educação para mim é... Eu não sou professora, eu sou realmente uma pessoa que tem ferramentas, tem informação. Para mim há informações que são muito basilares, que é cuida do teu corpo, empower you with your own information, tu sais de um encontro comigo, o nosso, e consegues fazer a tua coisa tu sozinho. Mesmo às vezes, em Portugal é um lugar que nem sempre há aulas, não é? Não há aulas, as pessoas não têm acesso a aulas, não é que são, tu vais para a Norte da Europa e as pessoas têm muito mais aulas, há muito mais pessoas entrarem e saírem. Em Portugal, apesar de ter melhorado muito ao longo dos anos, mas ainda é, as próprias pessoas acham que sentem que nem próprio nós vamos, nunca fiz uma aula. Nunca fiz. De treino, nunca fiz. Tipo, isso são coisas, sabe? Tipo, agora com a pandemia tudo mudou, né? Porque todos têm medo de ir para a aula, mas já é uma questão. Mas é importante para mim sais de lá com ferramentas que tu próprio, já que eles têm as ferramentas pela multimédia, pela criatividade que se passa e pela a junção dos miúdos, tu tens miúdos sentados à mesa e mesmo nos cursos que eu sei, um é designer, outro trabalha o vídeo, outro é sonoplastia, outro faz o corpo e eles juntos fazem coisas e todos trabalham o corpo porque todos entram lá para dentro. Mas claro, trabalhar e pensar sonoplastia com o corpo é uma coisa, passar fisicalidade é outra, eles podem todos fazer a aula, mas há ali um momento que é tipo, tu, essa informação tu já retens, olha, partilhas contigo, partilhas contigo, partilhas contigo. Portanto, cada um está, digamos, temos um diálogo que é entre nós, partilhamos o coletivo, mas é o nutrir da individualidade que faz o coletivo interessante e pleno. Não é moldá-lo e torná-lo pleno. Estava aqui a propósito do que a Vânia está a partilhar da sua experiência de professora. Vamos chamar assim para... estava aqui a retomar a ideia de escola como lugar de uma transmissão. E que transmissão é essa? E de facto, mais do que conhecimento, no sentido de algo acabado, de uma definição de conhecimento como coisa acabada, uma possibilidade de te conheceres naquilo que é a tua capacidade em potência de produzir conhecimento e a transmissão de ferramentas para te explorares e a explorares esse mundo, a esfera pública, o movimento em direção a... estava a pensar neste lugar de escola, não é? Porque estamos sempre a reportar a este lugar, este conceito que é escola, não é? Acho que também é uma coisa... E acho que não é... Desculpa. Sim, quase. Estava a pensar que realmente uma das problemáticas que esta escola com este nome levanta é precisamente como é que somos capazes, enquanto co-organizadores da escola materiais e sete, de convidar pessoas e contextualizar devidamente essas pessoas para que elas tragam não uma exposição do seu trabalho como coisa ela própria exemplar e nesse sentido acabada, mas como é que trazem o seu trabalho do avesso, novamente do avesso, não é? Naquilo que ele tem de potencial, naquilo que ele tem de
potencial fator de ignição e transmissão, sempre nesse sentido, das ferramentas e da capacidade de transmissão pela ignição, não é? Pela corrente elétrica que se transmite. E aí temos sentido que uma das pedras do toque da escola, do ponto de vista metodológico, é precisamente como é que apresentamos a escola, como é que contextualizamos para que se tire o máximo partido do que possa ser esse universo do artista, que até muitas vezes é menos conhecido, que é o que está por detrás, por debaixo, por cima, não é? Ou em potência até que o próprio possa descobrir no contexto de escola, que seja partilhável. Desculpa. Eu só ia dizer, também desconstruir o que é na cabeça deles a escola. Isso também é outra coisa que eu reparo muito. Nós próprios, tipo, é reposicionar toda a lógica de escola em quem próprio o faz a escola. Porque eles ainda são muito submissos a receber uma ordem do professor, que são os professores. E isso tem sido desconstruído. E depois o corpo tem uma coisa um bocadinho infeliz, como há cânones físicos de corpo. Muita gente vem das escolas de cânon e, tipo, sei lá, agora tive a semana passada uma miúda a dizer, pois, eles disseram que eu não era boa bailarina, porque eu não sei dançar, ou porque o meu corpo é muito grande, e é tipo, olha, não, tipo, tens um corpo, sabes mexer, és super forte, agora tens que gerir essa força e assim não, porque realmente ela é brutal, ela varre, realmente é perturbador, porque tu varres o espaço, porque ela era tão grande, tão forte, ela era mesmo power, só que era tanto power espalhado. Então era preciso, tipo, olha, vai aprendendo estas ferramentas para seres empoderada com essa informação, para poderes direcioná-la quando queres direcionar. E quando não queres direcionar, é uma decisão que não queres direcionar, e aí rebenta com todos e falas a todos e depois volta outra vez a... Porque os dois são válidos e os dois são importantes. Eu estou sempre... Repete muitas vezes, olha, se vou repetir, vou tatuar-me. Eu digo sempre, olha, nada está errado, e depois digo sempre muito pouco depois, e também nada está certo. Digo sempre, porque não há. Tive tantos anos quando estava na escola, isto está certo, isto está errado, e eu só dizer, porquê? Porque, tipo, sei lá, porque que há dívida, porque que a população não pode levantar um carro, porque que, sério, eu só me lembro de chegar muito bem, porque que isso não pode acontecer, porque que não fazem isto, porque que não... E ela vai agora não dá. Não, mas porquê? Quem inventou isto? Porquê que as pessoas seguem? Porquê que toda a gente está a seguir? Porquê que ninguém questiona? E só questionarem. Porquê que ficam zangados quando nós questionamos? Sabes? Estas coisas, para mim, tem que ser tudo... não entra num lugar de partilhar conhecimento. E conhecimento é, para mim, ao meu ver, eu sou uma geração mais velha. Uma geração mais nova tem informação que eu não tenho. Eu aprendo tanto quanto dou. Então eu estou sempre nessa posição. Eu tenho mais que metragem, lá está. Posso falar mais uma coisa ou outra porque tenho mais prática e sei. Mas e estás sempre a colocar, estou reparando a ideia da transmissão de conhecimento, não é? Estás sempre a colocar o que tu transportas em diálogo com o instante radical a cada momento. É sempre um exercício de diálogo com aquilo que está a acontecer, com a informação que os corpos trazem, com que o mundo emoldura as coisas. E depois a ideia de escola, no nosso contexto, vou dar só mais um bocadinho, mas não estou a falar muito. No nosso contexto é também... vem com alguma fricção, ou seja, a escola, pensamos em edifício, provavelmente, ou assim as imagens que a palavra convoca. E até fazer escola, não é? Fazer escola, não é? E pelo que apresentava há bocadinho, pelo que vamos discutindo, é fácil perceber que é uma escola que testa a sua identidade a cada edição, a cada momento, a cada dia de cada edição. Estamos a testar uma identidade, uma prática, um fazer, portanto, é sem definição e em aberto. Portanto, isso pode criar, e é bom que crie, e desejamos que crie uma fricção com uma ideia de escola no verão. Já aconteceu no outono também, uma escola sazonal. E cujo nome não mudámos? Sim, porque...
Mas esta ideia de escola e de uma prática, de uma permanente construção sobre a sua hierarquia, metodologia, âmbito, ou seja, não são ideias que casam automaticamente, mas que fazem sentido numa lógica de uma dinâmica, de uma crise permanente em busca disto estamos a falar, não é? De pôr pessoas, de nos encontrarmos para discutir formas de voltar a discutir o mundo, a arte. Sim, mas gostava ainda de acrescentar problemas que temos encontrado na concretização desta escola e no nosso caso até algumas questões que encontramos antes de emparceirar com o SET nesta escola em particular, que é estas escolas já, digamos, ocupadas de uma fase avançada dos nossos percursos profissionais e no caso artísticos, de investigação, etc., deparam-se com as vicissitudes da escola como entendida antes de tudo isto. Uma escola reprodutora, uma escola para a produção para uma prática, que é uma prática da produção, e um conhecimento que às vezes é refletor do que está para trás. E já nos deparámos inúmeras vezes na forma como, isto por falares na palavra crise, por usares a palavra crise, há um momento de crise que é muito importante que aconteça, que é, as pessoas depois chegam à escola e às vezes confrontam-se com a formatação dos seus próprios corpos e do seu entendimento de escola. Então, desde questões, mas há ou não há apresentação final, ou um exercício que serve para o quê? Bom, levantam-se inúmeras camadas que revelam toda uma ideia de escola que está colada há anos com matérias rígidas e que este espaço pretende problematizar, mas que não é alheio, porque estamos a trabalhar já com pessoas adultas, a tudo o que são as marcas de uma outra educação que está montante. Estava a pensar nisto por causa da palavra crise e da sua importância. E uma outra coisa que é também o nosso apelo permanente em cada uma das 3 edições à participação de pessoas de várias áreas e a dificuldade que é, muitas vezes através dos nossos canais, porque somos identificadas como a estrutura que opera no campo artístico e especificamente das artes performativas, e a dificuldade que às vezes é chegar a pessoas que são de outras áreas profissionais e trazem outras abordagens ao processo de criação, é esta indissociabilidade entre conhecimento, teoria, fazer, pensar, ver, mas que é uma tónica que nos interessa e que se calhar até, agora estou a pensar na conversa da manhã e na questão da comunicação. Como é que tu, num processo comunicacional, consegues expandir para lá dos teus canais habituais o que é que estás a fazer e que pode ser uma crise benévola para muito mais pessoas do que aquelas que se imaginam a atravessar aquela experiência. A palavra crise tem má fama, não é? Nós pensamos em crise e pensamos sempre em perda, em redução, em instabilidade que nos leva a perder qualquer coisa. Enfim, mas a palavra crise, não é? Também podemos encontrar a palavra crise como produtora sempre de transformação. Não vou dizer, mas uma linhagem marxista encara sempre as crises como um produtor de transformação e alteração do mundo. É uma ideia de uma crise permanente, uma crise que nos obriga a estar em permanente, constante evolução. Numa ideia de escola, não casa à primeira vista imediatamente, mas não há escola sem crise, não há transmissão sem crise, não há evolução sem crise, não há história sem crise. Mesmo acho que é uma dança bonita. Exato, por aqui. Estava a pensar um bocadinho, seria, por exemplo, não sei, também porque eu agora tenho um filhote, ele vai para a escola e eles, tipo, no Montessori, a partir de certa idade, eles estão todos misturados, miúdos. Então, mesmo para ter na escola crianças mais novas, miúdas, que gostam de dança e depois, por exemplo, eu conseguiria trabalhar com qualquer idade. Bom, tanto faz, outra vez o corpo e consegue transmitir essa informação.
porque mesmo tendo a diferença etária num espaço, é super dinâmico para qualquer grupo. Os mais novos trazem uma energia, uma inocência que os outros mais velhos já se esqueceram, já estão mais formatados. Os mais velhos portam uma outra relação de informação que os outros mais novos não têm, porque estão todos muito formatados a verem as coisas de uma certa maneira, ou do input da informação que estão a receber. Portanto, conseguem, estamos a ouvir, e como é que também nós próprios estamos sempre a escola como, escola onde, escola, nem que seja por um dia, podiam vir a visitar, não tem que ser o tempo todo, mas como é que nós próprios também movemos estas estruturas, não é? E as construímos. E porquê é que nós deixamos de andar na escola? Sim. Porque, na verdade, É quando vida. quando tu dizes, de facto, podes ter numa sala todas as idades, e isso vai, de facto, é muito dinâmico, é muito diverso e é muito... Estava aqui a ouvir-vos e estava a pensar na palavra contágio e contaminação. Também um bocado como essa ideia de crise, não é? Que a contaminação, e agora por causa da pandemia, não é? Há palavras que se tornaram perigosas de risco e muito pesado, mas a contaminação é uma coisa, não é? Os fungos contaminam-se, quer dizer, a própria vida fez-se por contaminação. E eu acho que os parâmetros da escola e o sistema, os sistemas, e era isso também que se falava há 2 dias atrás, não é? Como o sistema escolar e os seus formatos não são permeáveis à contaminação de saberes, porque de facto uma criança de 3 anos ou de 4, e se calhar eu ou um avô no mesmo lugar, nós todos estamos em detenção de saberes, não é? Uns mais natos, mais brutos, ou mais refinados, ou mais pensados, mas todos eles têm um peso e uma medida, e todos eles podem ser construtores, não é? E reconstrutores. E isso faz-me pensar, então, porque é que nós deixamos de andar na escola? Ou se deixaremos de facto. Estava aqui também a pensar na questão teórica da escola de verão, porque a teoria também está muito representada, não é? Os textos, a escrita, o discurso, a linguagem, não é? Como é que a escola tem trabalhado, não é? Esta simbiose, não é? Prática, teoria e pensamento e procura, mas como é que se expressa a teoria, ou como é que vocês também têm nesse processo de remodelação da escola ao longo das 3 edições, como é que a teoria é trabalhada, ou como é que ela surge? Sim, dizias texto. Estão a ocorrer coisas, mas vais ter que responder tu. Podes? Dizias texto, linguagem, discurso. Mais discurso do que tudo o resto. Mais discurso. Não houve, assim, de memória, não houve muitos momentos em que trouxéssemos conteúdos preparados para expor, para transmitir de uma forma já depurada e cristalizada, para determinar que a sua leitura é assim. Talvez tenha existido um momento em que discutimos um texto. Heidegger, o Gustavo trazia na manga Heidegger para discutir, mas foi um momento, e dentro de um vórtice de conversa, em que a teoria e a experiência, ou pública ou privada, vai aparecendo de forma mais, lá está, dialógica, ou seja, dependente da conversa, do contexto, do grupo, da relação com... Nós conversávamos sempre. Tínhamos um dia, nós tínhamos um dia, depois estávamos no café, ok, eu tinha isto, o que é que tem? E fomos replicando isso também com o Volmir, por exemplo, tínhamos sempre preparações do dia e conclusões do dia, o que é que aconteceu, onde é que a conversa foi, a experiência foi, como é que voltamos lá atrás. Eu estava-me a lembrar de um exercício longo que fizeram durante a edição de 2019, que foi uma espécie de possível sistema experimental de leitura sistemática
dos espetáculos, recorda-se aquele grande esquema que sim, fizeram, sim, ou sim. seja, e a teoria emerge aqui Sim. com prática, criando um sim. possível sistema de leitura. Temos, aliás, registros que temos que colocar E muito úteis, online. e muito úteis. Sim. Nós criámos uma espécie, sim, mas lá está, mas foi um fazer, foi a concretização de um fazer, que foi acompanhado de muitas horas de discussão sobre o que é ver um espetáculo, observar um espetáculo, analisar um espetáculo, esta evolução que podemos encontrar na crítica do lugar do espectador, mais passivo, menos passivo, mas de aquele que vê alguma coisa para aquele que é cúmplice, é produtor, é fazedor com o artista, no contexto de sinergias, do contexto performativo. E resultou num utilíssimo e muito pragmático esquema, com uma linha e com polos e eixos, mas foi na passada, se me perdoarem a expressão assim mais de bolso, foi na construção. Não tivemos muitos momentos positivos. Não tivemos muitos momentos expositivos. A teoria não a pensamos trazer como blocos que ficam para ser vistos depois. Estou a tentar perceber lembrar se não estou a mentir, acho que não, mas poucos Há mais momentos, as leituras à sombra de uma árvore, por exemplo, as conversas em círculo, mas lembrei-me deste exercício em particular, que foi feito no curso dos dias, mas que de facto passava por uma sistematização, e aí se nos ocupou vários dias da escola em 2019. Estava a pensar que eventualmente podemos até explorar um bocadinho o site e uma lógica que temos vindo a defender, que é também a expansão da escola no tempo e a lógica da correspondência, não é? De uma coisa articulada. Podem e devem, não é? Podem ver um bocadinho, por favor, ajuda. É só para conseguirem ouvir e fazer ao mesmo tempo. É que quando deste a nossa capacidade de dissociar. É contaminação, não é? Porque o movimento de repente obrigou-nos a toda uma. Sim. Não é? Consequência. Estava a pensar, diga antes, não digo, não é preciso dizer, na verdade. Está a acontecer. Mas foram lentos, ali não era preciso deixar Mas estava a falar da correspondência, das inúmeras formas de correspondência que o site também pretende contemplar. E não fechar num período finito e não fechar num encontro específico só com aquele artista, só naquele presente, só com aqueles investigadores, e há um espaço que é o da correspondência. E o site não pretende ser apenas um memorial, um arquivo do que passou e já passou. Claro. Mas isto também a propósito da tua questão sobre a teoria, não é? A teoria entra, sai, atravessa e segue no empoderamento que se tenha conseguido fazer ou não, na faísca que se gerou ou não, nos sucessivos participantes, não é? Das várias edições. Há pessoas que têm repetido, há pessoas que chegam pela primeira vez. Bom, também são só 3 edições, mas tem havido pessoas diferentes e pessoas que repetem, e o que se espera é que passem a ser correspondentes apenas e não participantes naquela edição específica, e que possam também alimentar o site para que ele seja uma coisa viva, não é? E possa traduzir uma prática de partilha. Sim, essa ideia de correspondente também é como se não fechas uma relação, não é? Exatamente. Se me permite assim, também tentar introduzir um bocadinho, um comentário sobre o site, tem a ver também com essa vontade que a escola tem de não ser só, sim, de se conseguir identificar no tempo e, na verdade, também no turbilhão de
coisas que acontecem a cada instante, porque há uns dias falava-se aqui do festival e imagino também que a conversa tenha andado pela multiplicidade de eventos que acontecem a cada instante. Portanto, a escola, o site ajuda a dar alguma continuidade, alguma relação entre as edições da escola, não querendo ser um arquivo, um cemitério, não é, habitado pela nostalgia das edições passadas, mas querendo ser também um arquivo vivo daquilo que foi construído, mas projetando-se também, enfim, para o futuro e para a construção daquilo que há de vir, não é? E aí o espaço dos correspondentes é bastante importante. Mas... Queres mostrar um bocadinho, Inês? O site é também muito simples e muito intuitivo na forma como se apresenta, privilegiando, apesar de tudo, por uma questão quase de localização, cada edição da escola, e portanto uma lógica vinculada ao ano, mas com capacidade de abrir muito rapidamente para quem são estas pessoas e ao que é que vieram em cada edição. Por isso podes abrir uma, porque queres abrir a 2018, já que está aqui a Vânia, a título de exemplo. Foi um ano curioso em que, não sei se recordam, no outro dia fiz um bocadinho de esforço e recordei, foi um ano em que nos recusámos a arquivar, a registar. Não sei se te recordas, foi logo na conversa inicial, estava inclusivamente a Maria João Brilhante e falámos muito de um recolhimento muito a sério, não é? Desta ideia de recolhimento como uma experiência mais radical. Não só estas pessoas se deslocaram de vários pontos e neste ano de forma muito marcada de várias profissões para irem para uma pequena vila no Cepé da Serra, a Vila de Minde, como não houve uma equipa de imagem a acompanhar este acontecimento. E nesse sentido será talvez a edição menos documentada no site, mas aquela que também, do nosso ponto de vista, gera alguma expectativa do que é que possam ser essas correspondências, que estilhaços é que esta escola deixou nesses vários corpos e nestas várias pessoas. Então, no fundo, cada página de cada ano abre para sinteticamente apresentar o programa dos dias de trabalho. Tem uma pequena galeria que esta edição em particular não tem, mas podemos depois já mostrar outra, e tem obviamente uma chamada específica para a pessoa que cria o vórtice da escola, não é? Procurando evitar a ideia de hierarquia, mas não deixa de ser quem cria o vórtice, que é a pessoa, a artista ou o artista que cada vez é convidado, e que neste caso foi a Vânia. E diz. Posso só dizer uma coisa, porque faz parte desta... Faz? Sim, diz. Faz parte desta... era só, assim, tornar na prática como nós somos todos responsáveis pela informação que está presente no momento. Eu já disse isto há bocadinho, mas eu insisto, o momento, assim, tipo, estava a tentar como é que podia sustentar isso em movimento, que era como nós, todos presentes, partilhamos o usufruir do momento, da experiência, de conhecimento que estamos a viver naquele momento, e que esta relação de teoria, prática, quem está a ver, quem está a fazer, isso tudo é partilhado, porque um espetáculo com espectadores, os dois, um espetáculo sem pessoas presentes, que também há, ele traz uma outra informação. Um espetáculo com pessoas presentes traz outra, mas é sempre uma relação de partilha de espaço, de coabitação, e dessa coabitação, dessa experiência espacial que nós estamos a ter no momento, todos nós estamos responsáveis por ela. No sentido, não é o espetáculo, não é o problema, não é o espetáculo, não é o público, não é o programador, não é o espaço, é sempre uma envolvência de todos presentes, de catalisar e potencializar aquele momento juntos. Claro. Queres abrir aí a página 2019, precisamente nesta ronda do espectador ao cúmplice, não é? Resolvemos isto lá fora. É o encontro do que diz a Vânia agora? É o 2019. Sim. E se calhar até podes mostrar a galeria, sobretudo, porque este sim já tem registro. Portanto,
permite, e até porque estes exercícios, esta documentação fotográfica que estamos agora a ver foi daqui do Cartacho, do momento em que o Alessandro Charroni vem partilhar a sua prática de turning, ou de spinning, como o Rui falou, e que ocupou boa parte do tempo aqui, não é? De repente... Isso, até porque são práticas duracionais, e com a Vânia também. Agora, lá está, hoje estamos num dia em que estamos a lançar o site, a apresentá-lo pela primeira vez, ainda com alguns ajustes a fazer inclusive, e ainda não é completamente visível a lógica da correspondência, mas, efetivamente, o que se pretende é que exista em cada, associada a cada edição, uma entrada específica para os correspondentes, ou seja, em que possamos identificar as pessoas que por ali passaram e, sobretudo, acolher aquilo que possam ter produzido nos seus campos de investigação, prático, teórico, híbrido, o que seja, e que possa aqui encontrar um lugar, um espaço de visibilidade e de partilha. Sim. Ensaios, artigos, registros, outros trabalhos inspirados em... Sim, performances. Eu teria curiosidade de... Tipo aquele grupo de pessoas que nós encontramos, porque agora aos poucos estou-me a lembrar deles, tipo aquele miúdo, aquela miúda. Está aqui. Estão a vir e perguntar tipo, o que é que têm feito, o que é que retiveram, o que é que vocês lembram? Olha, eu lembro disto, mesmo ativar isso também, não é? Ativá-lo. Estas, por exemplo, são imagens muito diferentes, não é? Por exemplo, ali víamos as pessoas sempre numa prática, bom, obviamente física. Aqui temos duas vertentes. Uma vertente esta que agora podemos ver que foi um acontecimento final, mas que traduz um acolhimento do público presente no momento final, que é também um momento que a escola tem sempre, que é um momento muito informal, mas de revelação ao público, e este mais interior, claramente um momento mais discursivo, porque este grupo trabalhou bastante sobre a linguagem, e aqui vem muito uma prática associada à linguagem, à palavra, à desconstrução da linguagem. Aqui temos uma galeria que agora ainda só tem fotos, mas que terá em breve as conversas que a cada ano se realizam com cada uma das pessoas convidadas. E, portanto, essas serão também publicadas no site e estarão acessíveis em vídeo, e, portanto, que têm outra tridimensionalidade e outra complexidade que as fotografias às vezes não conseguem inteiramente apreender. E também o manifesto, queres entrar? Era isso que eu ia... Inês. Naturalmente, como estamos num momento de fixação, começa a escola também, e obviamente começa por um descritivo simples, mas este só mais uma coisa, não é só mais uma coisinha, é efetivamente já um manifesto da escola, e portanto ela está a ganhar o seu corpo ao fim de 3 edições. É uma coisa que tenho pensado bastante nestes dias do festival, e por causa de este ano não haver uma hierarquia entre atividades paralelas e atividades principais, não haver uma hierarquia entre discursos e objetos, espetáculos, não há. É uma edição em que assumidamente há esta horizontalidade. Também aqui, na experiência da Na Prática, que já tem 3 anos, só agora é que surge uma fixação de um possível discurso neste manifesto. E isto não tem para nós, acho que posso falar em nós, para mim, para o Gustavo e para o Rui, nada de, ou seja, não é que seja menos problemático, ou seja, ou que vejamos isto como o caminho certo para, mas não tem para nós nada de problemático no sentido de andam a titubear ou a explorar só. Não andamos a explorar só, andamos a explorar porque queremos e achamos muito importante explorar. Aliás, como o Rui começou por dizer logo no início, portanto, o discurso surge, a fixação do discurso, aliás, o discurso perpassa as edições da escola, mas a sua fixação surge quando ela teve que surgir, que foi ao final, ao cabo da sua 3ª edição, e para nós isso é intrínseco à própria natureza da escola, não é? Desta escola em particular. Temos mais, são 6h20? Sim, estamos quase a terminar.
Bom, este é o site, pronto, é assim, a face visível. Se fosse um barco, partíamos Estava agora. no LED. Como não é um barco e não temos champanhe, portanto está tudo bem, mas o gesto é esse. É lançar o site ao mundo. Não sei se a Vânia e o Rui querem acrescentar mais alguma coisa a este momento, ou outra das pessoas presentes, porque o resto são pessoas que ainda não falaram, mas que curiosamente temos falado muito de escolas nos últimos dias por inúmeros motivos. É bom voltar a um lugar de conversa, de pensar o que se passou em 2018, pensar o que é agora, o que é que aconteceu. É sempre uma distância, né? Lá está, uma distância dinâmica. Isso faz sentido. Sim. Não foi um vácuo no tempo que aconteceu e que ficou lá. Resgatá-lo no presente e atualizá-lo outra vez, mesmo 2010 a 18, estar aqui 2021, para mim são criações portais, energeticamente, são portais que se lançam, isso para mim parece mesmo muito por aí, o corpo é energético, as nossas obras, as nossas experimentações, as nossas são energia. E lançar a energia, continuar a lançá-la, contrato outra vez, também estarmos aqui, traz aqueles lugares, em mim própria, de repente estou-me a lembrar da aula que também tive convosco lá na universidade, isso foi outra experiência. Exatamente. Foi antes ou depois? Exato, mas foi ali naquele momento próximo. Sobre o corpo nu. Sim, então estas ativações interiores que me acontecem, lá está. A escola, acho que é isso, não saímos dela. Se tudo correr bem, não saímos dela. Sim, eu também acabava também para dizer que, apesar de hoje podermos partilhar algumas certezas em relação à escola e portanto, aconteceu isto, por estas razões, o objetivo era este, na verdade é que continuamos tão na expectativa e tão excitados com o que pode vir a acontecer quando começamos. E isto diz muito bem, esta forma titubeante de avançar não é uma crise, não é um problema, é uma crise no sentido, sim, vamos tentando encontrar. Escolher a crise. Sim, é uma escolha. Ir encontrando formas de fazer e pensar em conjunto. Sim. Sempre sabendo, não é, que o que acontece na escola nem é o mais importante. O que acontece depois, à volta, não é, fica a ecoar em cada um de nós, esse sim é o lastro que queremos incentivar, incendiar e perpetuar. Agora há aqui um fator acrescido, há uma provocação. Alandra diz. Que é, há um fator acrescido de pensamento de arquivo. Não é? Porque decidiram, não é, no fundo, criar este espaço e pronto, e é muito interessante estar a criar um arquivo com uma edição onde exatamente se pensou que não se iria fazer esse movimento. Sim, a pessoa que representa essa edição está aqui. E portanto o próprio discurso sofreu uma inflexão da primeira edição para até agora. Exatamente. Mas de facto agora há uma afirmação, não é? Que também se manifesta na própria. Só mais uma coisinha. Não é uma coisinha, é uma coisa. É uma coisa. Mas sim, a escola tem que contemplar isto de raiz sempre agora que se formula, mesmo que seja para vir a colocar ali uma edição em que se diz nesta edição não fizemos. Mas olha, isso, a problemática que levantas, e não querendo estender muito mais a conversa, porque depois seguimos para o filme, faz-me pensar na grande responsabilidade, não do ponto de vista do arquivo, como tu estás a entender, creio eu, que é o do registro da experiência através dos meios,
mas para mim a tónica está na correspondência. Sim. E agora rendo-me, porque eu não fui logo adepta dessa questão, por achar que chamarmos aos participantes correspondentes e reclamarmos esse lugar num espaço fixo, que é o site, né, que é fixo, já não somos nós, está além de nós, é um médium específico e é o digital, não é? Está em toda a parte. Fui um pouco resistente ao início, porque receava alguma pretensão da nossa parte, mas agora até realmente é o que mais me desafia, porque o que eu sinto, e até também reportando à nota da Vânia, que bom é estar aqui 3 anos depois, que é, eu acho que hoje o mais difícil é as relações manterem-se e ressignificarem-se. E isso só é possível se voltarmos a elas, se voltarmos a estar juntos de alguma forma, nem que seja para publicar um texto ou perguntar se posso ficar em contacto com, ou se a Vânia ou a Alessandra Volmi poderia vir acompanhar aquele meu trabalho. Mas para a Materiais e para o SET, eu acho que a grande exigência, mais do que o arquivo para alimentar o site, é como é que vamos alimentar a correspondência, esta rede de relações entre pessoas, que francamente eu acho que hoje está muito fragilizada. Muito fragilizada. Absolutamente. E a dinâmica do site é essa, não é? São essas dinâmicas de relação. E eu acho que agora senti muito isto como uma coisa bem concreta, como uma problemática à qual vamos ter que atender, mais do que o arquivo em concreto, ou da maneira como temos visto um arquivo vivo, um cozinhado que não sai do fogo, e como é que conseguimos manter aquele lume aceso. Porque hoje não é nada fácil fazê-lo, não é? Passamos pelas coisas, mas às vezes não somos atravessados por elas, não levamos muito connosco. É a lógica do evento, não é? Sim. Despedimos-nos? Sim, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada.